Olá, tudo bem com vocês? Hoje aqui na Sua Melhor Versão eu vou entrevistar a Suelen Campagnolo e ela vai falar um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória e sobre a sua paixão por estética natural. Eu sou a Teia Bessa e a partir de agora você tem encontro comigo aqui na RVC e com a Sua Melhor Versão. Muito obrigada, Suelen, pela sua presença aqui. É um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço. Obrigada. E eu gostaria que você contasse um pouquinho, né, sobre a sua história, sobre a sua trajetória para as pessoas de casa. Então, bom, eu sou uma amante do universo natural, trabalho com estética natural no Brasil já há alguns anos, porque eu morei fora, morei na Finlândia, né, então onde foi assim o meu maior despertar para a cosmetologia natural. A minha formação, ela é de estética, me formei em estética, mas lá atrás, com 12 anos de idade, eu já era apaixonada por fazer sobrancelha, cuidar das pessoas, né? Então, tocar, cuidar, fazer algo no cabelo, nas mãos, no corpo, sempre foi a minha paixão. A sua mãe tinha salão? Oi? A minha mãe sempre foi aquela mulher que recebia todos os cuidados estéticos possíveis, né? Então, eu acompanhava a minha mãe sempre sendo muito bem cuidada. Então, e a moça que faz depilação, a moça que faz unha, sempre em casa. E como nós somos em bastante mulheres dentro de casa, né? Nós somos em 4, que são 3 meninas mais minha mãe. Então, a minha mãe sempre teve esse cuidado em casa. E aí você vai vendo, passando por aquela experiência, e eu fui me apaixonando. E sofri muito preconceito quando eu escolhi entrar na área da estética, né? As pessoas não achavam que seria uma profissão do futuro. E hoje, eu considero uma profissão do futuro, né? Com certeza. E aí, como que aconteceu dessa questão de você se envolver, né, com a estética natural? Então, eu num determinado momento da minha vida, eu me casei muito cedo, nasci em Pindamonhangaba, mas eu fui para São Paulo com 18 anos. E o meu marido trabalha como engenheiro e ele viaja muito. E aí teve um determinado momento que ele foi para a Finlândia. Eu não sabia onde ficava direito o país no mapa. E quando eu cheguei na Finlândia, né, nós nos deparamos com uma temperatura muito diferente, 38 graus, enfim, abaixo de zero. E eu não sabia o que eu ia fazer naquele país. E na época do Orkut eu divulguei que eu era esteticista, que fazia depilação, limpeza de pele, tudo que eles precisassem do universo de beleza eu já tinha bastante experiência. No outro dia tinha mais de 150 solicitações de amizade de pessoas querendo fazer os meus serviços. E eu acabei conhecendo tanta gente diferente, né, moçambicanas, mulheres da Rússia, e eu fui conhecendo peles diferentes, texturas diferentes, culturas diferentes, e fui desenvolvendo os meus protocolos. Eu tive que desenvolver sinergias exclusivas para cada pessoa, através de produtos naturais, que na Finlândia é uma performance muito boa, Alemanha, né? Então eles estão anos-luz na nossa frente dentro da cosmetologia natural. Bom, então eu fiquei uma temporada de 1 ano na Finlândia, até que eu consegui um emprego no centro da cidade, né, no centro de Helsinki. E aí meus estudos foram ampliados quando eu conheci uma pessoa que me levou para a Estônia. E na Estônia é muito natural mesmo, elas batem a própria rena de planta. Parece que eu fui levada assim para muitos anos atrás, né, 300 anos atrás. Que experiência incrível. Foi muito bom. Aí voltando para o Brasil, acabou que os meus clientes que eu atendia em casa, né, em São Paulo até então, ficando encantado com o conhecimento que eu trazia fresquinho da Europa. E naquela época não era tão comum as pessoas viajarem para fora, né? Então foi um sucesso e foi onde eu comecei a crescer, né, através da cosmetologia natural. Suelen, e assim, lá na Finlândia, você falou que é fácil ter acesso, né, a esses produtos. E como que você fez, então, para conseguir usar aqui? Que aqui não é tão difundido, né, a estética natural. Então, hoje eles me consideram, às vezes, algumas palestras, alguns congressos me titulam como pioneira em estética natural no Brasil. Eu brinco que deve existir outras, com certeza, mas de colocar mesmo, né, a cara a tapa, de dizer que a estética natural é muito mais eficiente do que a estética sintética, eu acho que realmente eu fui uma das primeiras. Então, no Brasil, eu tive um grande desafio, porque eu trazia os produtos da Alemanha, uma marca chamada Babor Organic, né? E passou um período, ficou insustentável trazer um produto de fora. É muito mais expressivo os valores, né? Então eu tinha que cobrar uns valores muito altos. E eu comecei a bater de porta em laboratórios para ver quais marcas que poderiam substituir os cosméticos sintéticos por naturais.
Só que, infelizmente, naquela época, dentro dos nossos congressos de estética, é 100% produtos sintéticos. E eu conheci uma marca, né, num evento determinado, que eles fizeram um investimento numa cosmetologia natural, já trabalhavam com cosmético natural, mas eles investiram para a gente usar dentro de cabine, né, que a gente chama dentro de consultórios. E eu fui usando essa marca, de repente o mercado começou a aquecer muito, começou a surgir as primeiras feiras de cosmetologia naturais, e hoje nós somos muito, muito bem amparados e munidos de cosméticos naturais no Brasil, né? Então, o que eu via há 10, 15 anos atrás na Finlândia, hoje nós temos aqui no Brasil. E quando que foi isso? Quando você veio e começou esse trabalho aqui? Que ano que foi? 15 anos? Tem mais ou menos uns 12 anos. Tem 12 anos. Depois a minha filhinha nasceu, a Lorena, que tem 10 anos hoje. E aí ela tinha 3 meses, eu fui para lá de novo. Fiquei uma temporada lá com ela com 3 meses de idade, né? Fui 2 vezes. Para trabalhar mesmo? Meu marido foi a trabalho e eu fui atrás. Com certeza. E aproveitei para rever os meus clientes. Deixei uma pessoa treinada na Finlândia para fazer as minhas terapias. Hoje ela mora nos Estados Unidos, né? Trabalha com óleos essenciais, uma marca muito grande, mundialmente muito grande. Então, foi na Finlândia que você até me perguntou, né? Do despertar e ensinar, mas a gente chega aí. Sim, nossa, Sueli, você realmente tem muita bagagem para passar, realmente, porque produtos naturais é algo que nos traz vida, na verdade. E muitos de nós não temos nem conhecimento, né, de como é possível utilizar, né? Sim. E qual que é a diferença, então, dos biocompatíveis, né, para os sintéticos, basicamente? Muito bom, então. Os cosméticos biocompatíveis, nem sempre vamos falar só de cosméticos, né? Podemos falar até de produtos de limpeza, de limpar o nosso lar, ou produtos até capilares. Eles têm familiaridade com aquilo que a gente já tem no nosso corpo, porque ele vem também de uma raiz viva, né? Muitas vezes a gente até tem algum cosmético que ele é sintético, mas ele não é um sintético tóxico e maléfico. Ele copia o natural, mas ele não é um disruptor endócrino e hormonal. Então ele não vai atrapalhar seu ciclo hormonal. Já o cosmético natural para o seu corpo, nada mais é do que aquilo que o seu corpo vai falar: nossa, que bacana, eu te conheço, eu te reconheço como vivo. Entendi. Então, tudo que é vivo, né, tudo que é compatível com o nosso corpo, não deixa de ser algo que é vivo, o nosso corpo ele consegue assimilar, digerir melhor. Então, quando você entra com algo que é maléfico, que é sintético e tóxico, o seu corpo estranha. E aí, com o passar dos anos, você tem vários problemas de saúde, né? E isso é muito pouco falado. Hoje, muito mais falado, né? Mas ainda eu considero que poucas pessoas falam sobre isso. E eu vejo que a medicina mesmo, ela deu um upgrade muito grande, porque os médicos estão muito mais integrativos, muito mais holísticos, fazendo um equilíbrio entre corpo, físico, mental e espiritual, que também é algo que a gente ouve, graças a Deus, hoje ouve falar muito, né? Então, o cosmético sintético, ele está longe de alcançar o resultado que um cosmético natural tem, né? Diferente do que a gente às vezes pensa. Nossa, mas você precisa usar um ácido, um produto fortíssimo, recorrer a terapias agressivas para ter resultado. Esses resultados dessas terapias agressivas, ele é um resultado de imediato, mas a longo prazo você vai ter vários problemas de saúde, né? Tanto fisiologicamente falando, como também a saúde cutânea, como também interrompe a sua longevidade. Né? Nossa, que interessante, Sueli. Sueli, guarda a informação que nós precisamos fazer um breve intervalo, mas logo, logo voltamos com mais sua melhor versão. Estamos de volta com a sua melhor versão e hoje eu estou aqui com a Suelen Campagnolo falando sobre estética natural. Suelen, então continue falando sobre essa questão, né, dos produtos biotipos? Biocompatíveis. Biocompatíveis. Bom, é um desafio ainda para muitos profissionais utilizarem os cosméticos biocompatíveis, né? Mas hoje o mercado já está muito aquecido e as pessoas estão investindo muito nisso. E respondendo até a sua pergunta, né, sobre
a importância de nós utilizarmos também isso para a nossa vida pessoal, né? Seria essa a mesma pergunta? Sim. Que você consegue aplicar na sua casa? Sim, há essas possibilidades, né? Quando a minha filha mais velha nasceu, ela tem 10 aninhos, né? Fez 10 aninhos. Na realidade, quando eu estava grávida dela, eu escolhi ter parto normal. E há 10 anos atrás, a gente estava num mundo bem cesarista mesmo. Estavam alguns profissionais falando de partos normais e naturais. Mas a minha mãe quase morreu do coração. Ela falou, filha, pelo amor de Deus, não tem necessidade com tanta tecnologia. E eu já tinha um pouco mais de conhecimento do universo natural, já tinha voltado da Finlândia com uma mentalidade muito diferente, né? Muito mais aberta. E eu me deparei com uma dificuldade muito grande quando você se fala sobre naturais, né? Coisas naturais, universo natural. Tive muita dificuldade de encontrar até um médico que apoiasse um parto humanizado e natural, mas consegui. Não da forma com que eu amaria, mas deu super certo. Só que não foi só esse despertar de ter um filho de uma forma natural. Foi um despertar de que qual é o cosmético que eu vou usar em mim durante a gestação, qual é o cosmético que eu vou usar na minha filha, qual é a alimentação que eu vou ter durante a minha gestação para que faça bem para ela. E me aprofundando nos meus estudos, que uma das minhas especialidades é pré e pós-parto, né? Eu descobri que existe uma passagem, né, transplacentária, que tudo que você come, tudo que você pensa, tudo que você ingere, isso é passado para a vida intrauterina. E vários estudos, um deles eu descobri que grande parte da gestão emocional da sua criança no futuro tem a ver com o momento da sua gestação. Ou seja, os produtos naturais, eles têm impacto também com a sua saúde mental, com a sua gestão emocional. Porque se nós estamos doentes, se alimentamos mal, usamos qualquer coisa na pele, temos péssimos pensamentos, não cuidamos da nossa saúde como um todo, a gente tem problemas emocionais, né? Então foi uma jornada de muito aprendizado, aproveitando o meu momento de gerir, né, de gestar, de estar ali gerando a minha neném. Então eu aprendi muito, eu fiquei numa corrida contra o tempo e eu fiquei apaixonada, né? Cada vez que você conhece mais esse universo, mais você fica encantada. E elas também são adeptas? Suas filhas? A minha pequena, de 7 anos, ela é vegetariana. Se quase não vegana, eu não fico incentivando, deixo ela fluir, né? Mas ela não ingere carne desde o dia que ela nasceu, né? Não tem o que faça. A gente tem que fazer todas as substituições. A mais velha tem consciência, mas ela foi uma criança que deram um doce escondido para ela com antes de 2 anos de idade, né? E o doce, açúcar é algo que vicia, né? Então, em casa eu tenho uma alimentação muito fora da curva, perto de todas as pessoas com que a gente convive. E a consciência cosmética delas é linda de ver, né? Porque eu tô com essa garganta assim um pouco ruim nesses dias, que a gente está com um pouco de reforma na minha casa. Isso me ataca a faringite, mas a minha filha hoje de manhã, a primeira coisa que ela falou, você já tomou seu mel com própolis, mamãe? Você já tomou seu suco de limão com própolis, né? Então a nossa base em casa, para se cuidar, se curar, é tudo à base de planta e erva. Em casa, a minha despensa tem mais chá do que qualquer outra coisa. Compras, a gente não faz supermercado tradicional. Nossas compras são sempre em feira, né? Então, em casa, a nossa alimentação é a base daquilo que vem da terra também. Né? Então, tudo que é industrializado, que é empacotado, é muito raro entrar dentro de casa. Até a moça que trabalha, ela emagreceu em média de 8 quilos desde quando ela começou a trabalhar em casa. E a saúde dela melhorou absurdamente por conta dela ser obrigada a praticar, né, essa alimentação mais saudável. E esse processo, né, foi feito rapidamente, né, de mudança de estilo de vida, ou não foi algo que foi aos poucos? Não, é muito devagar e tem que ser com muita consciência para as pessoas em volta de você não achar que você está enlouquecendo ou até te criticarem, né? Então, assim, com o meu marido, eu fui cuidando da minha alimentação e desintoxicando ele devagar. Como ele viaja muito, então ele sempre trazia, né, de fora um doce, alguma coisa, né, que é gostoso mesmo você trazer uma lembrança que te remete a essa sensorial, né? E aí sua casa, né? Aí eu falava, olha, não precisa mais trazer chocolate, não precisa traz imã de geladeira. E aí a gente foi fazendo uma transição, né, tirar o açúcar, farinha branca. Então a gente foi tirando devagar. E eu fui tirando também da minha família, né? Mãe, tenta trocar essa farinha por essa. E com as minhas crianças, elas foram aprendendo com aquilo que a gente tem dentro de casa. Não é à toa que quando elas vão para fora,
que alguma mãe de algum amiguinho oferece uma bala, elas ficam assustadas. Mamãe, você acredita que ele comeu bala durante a semana? Porque isso não são coisas... E as pessoas, às vezes, elas não entendem isso como uma coisa benéfica. Elas te criticam, ela acha que isso é você podar algo que é bom. Mas pra gente o que é bom é comer batata doce à tarde, né? Não pão de sal Então é mais barato. A gente diminuiu muito os nossos custos comendo coisas que a gente pode retirar do fundo do quintal do que indo para o mercado, né? E vocês plantam mesmo? Nós temos um sítio, nós temos uma horta. Em casa também nós temos um cantinho que a gente recolhe as nossas coisas, né? Então cheirinho verde, tudo é fresquinho, tudo da hora. E as meninas também, elas pegam, mexem com planta. Machucou, vai na babosa. Então elas já sabem que elas vão cortar a babosa. Vira e mexe, eu vejo a minha mais velha fazendo a sinergia de babosa para pequena. O que você está fazendo? Ah, ela caiu, machucou, então passa a babosa. Sabe que tem que tirar aquela gosma. Então elas entendem tudo disso, né? Nossa, que incrível. E você também é uma mulher que é cristã, né? Eu vi, né, no seu Instagram. Falando nessa questão de terapia natural, né? Você consegue ver Deus nisso? Nossa, com certeza. Em tudo, né? Deus em tudo. Inclusive a conexão espiritual nossa, quando a gente está conectado, né, com o que Ele deixou pra gente na Terra. É tudo dele, tá tudo acessível, né? Então você tem uma facilidade de acessar, né, essa parte espiritual. Eu acredito que para mim foi uma mudança muito grande para conseguir equilibrar esses corpos, né? Até mesmo a aromaterapia, o sentir, o aroma te faz ficar presente, te deixa mais conectado. Você não fica dispersa com os barulhos, com as coisas que acontecem. Então não tem como você não ter um acesso espiritual muito maior, né, nesse momento. Então a gente sempre trabalha muito a nossa respiração, que a meditação ela não deixa de ser isso, né? E a oração deveria ser igual. Se orar aleatoriamente, muitas vezes você está orando aleatoriamente, né? Então o meditar, que as pessoas costumam tanto hoje falar, nada mais é do que essa oração presente. E a gente usa muitos óleos essenciais para fazer os nossos momentos de conexão com Deus. Ai, que incrível, Suelen. Eu estava vendo uma pregação esses dias, né? E o pastor falando sobre a questão de Elias, né? Quando ele teve a depressão dele, o anjo chegou para ele e falou para ele, não fez uma mágica, não fez algo, né, místico, só falou para ele, levante e come, né? E a gente tem isso, né, disponível para nós, esses recursos da natureza, né? Então, né, a simplicidade nos dá vida, né? Fazer coisas simples, né? Eu escrevi um tempo atrás, eu preciso até mexer nesse livro, escrevi alguns trechos da Bíblia que tem a ver com aromaterapia e unções, né, óleos. E a gente tem muita lavagem de pés na Bíblia, né, provavelmente com ervas. Tem muitas unções com óleos, né? Então eu acho que na nossa ancestralidade isso era muito mais presente. A gente foi desaprendendo e usando a indústria química, farmacêutica, né, de uma forma como se fosse facilitar a nossa vida, e não é verdade, porque isso tem nos deixado cada dia mais doente, né? Então, com certeza, eu acho que o que Deus deixou pra gente aqui é o que a gente deveria acessar, né? As farmácias que a gente precisa, né? As farmácias. Pra cura. Exatamente. Muito obrigada, Suelen. Agora nós vamos fazer um breve intervalo, mas logo nós voltamos com mais Sua Melhor Versão. Estamos de volta com a Sua Melhor Versão e hoje estamos conhecendo um pouco sobre a vida, sobre a história da Suelen Campagnolo. Suelen, agora nos conte como que surgiu a ideia de criar, né, a Spoon Therapy. Então, a Spoon Therapy, são colheres de madeira, né, feita por senhorzinhos aposentados. E ela tem uma história muito bonita, porque na verdade foi assim, eu tinha uma clínica na Zona Sul de São Paulo, dentro de uma clínica médica muito, muito renomada, e uma cliente, como nós fizemos as Spoon Therapies para as profissionais fazerem as sinergias de máscara, de argila, né,
que tem a medida certinha para você colocar argila, colocar água. A gente faz muitas misturas nos rostos das clientes com argila. E havia um desperdício muito grande dos produtos. Então eu fiz a medida exata. Só que essa mesma colher, ela já pode ser feita para massagear a face. Ele é muito leve, muito delicada, daí tem um barulhinho também, né? O barulhinho de madeira, que te aproxima da natureza. E um dia uma cliente quis levar embora para casa, porque ela ficou enlouquecida com o toque. Ela estava deitada, quando a profissional começou a fazer a massagem, ela pegou na mão da profissional e falou assim, é sua mão? A profissional falou, não. Ela falou, menina, eu senti uma coisa que eu nunca senti igual. Esse negócio é de Deus, até brincou, né? Aí quando ela viu as colheres de madeira, ela falou, eu vou levar embora. E a profissional desesperada, sua moça levou a colher. Eu falei, deixa, não tem problema, a gente manda fazer outra. E nessa de eu mandar fazer outra, começou outra cliente pedir. Bom, graças a Deus, né, nós já tínhamos esse processo de disseminar as espumas entre as nossas clientes. De repente veio a pandemia. E a gente estava ali, né, achando que fosse fechar só por um períodozinho e tal. O que sustentou os salários das meninas, as empresas abertas, porque eu estava com 4 unidades, eu tinha acabado de inaugurar 2 unidades, com aquelas contas altíssimas. É verdade. Eu estava com a unidade na Barra da Tijuca, Zona Sul, Alphaville e Anália Franco. Um grupo muito grande de colaboradoras, dependendo daquele dinheiro no final do mês, né? Porque todo mundo precisa. E aí a gente começou a vender colher de madeira. Vamos vender, e aí começou a viralizar. Fizemos vendas para a Bélgica, para Portugal, e eu lá no skincare, fazendo comunicação, vendendo, mostrando como que usa, as nossas meninas também. Então, foi assim uma oportunidade muito grande, né, na minha vida, foi uma oportunidade que Deus deu pra gente. Então a gente conseguiu se manter pagando pelo menos as contas fixas, né, se responsabilizar com os nossos compromissos através das colheres de madeira. Então você teve 4 clínicas, né, morava em São Paulo e agora, né, você fez essa mudança de estilo de vida voltando para o interior. Como que foi isso para você? Eu tive uma crise de burnout, foi uma crise assim de estresse muito grande, né? A minha pequenininha, com 2 anos e pouco, estava no peito ainda. Foi quando eu comecei a sentir muita tristeza, né? E mesmo eu estando no meu melhor momento de sucesso profissional, eu deixei muito de lado a parte mental e espiritual, né? Então era só trabalho. E a minha vida era só entrevista, enfim, congresso, aulas. E aí eu fiquei numa tristeza que era impossível ter. Todo mundo falava, mas como, né? Um momento tão bom da tua vida. Pois é, a depressão não escolhe, né? Um momento bom, sucesso, condição financeira ou não. E aí eu comecei a perceber que eu estava muito triste. E aí, como eu já tive no passado esse momento desafiador, eu cheguei para o meu marido e falei assim, a gente vai ter que fazer uma mudança radical para eu ter saúde. Ele falou, qual é? Eu falei, vamos nos mudar para Pinda de novo, que é perto da casa dos meus pais, que daí pelo menos eu tenho aquela rotina de ver a mãe, de tomar um café da tarde na casa da Bisa, de ir para a igreja de novo, porque em São Paulo a gente trabalha de domingo a domingo. E aí meu marido falou, Su, é impossível, você não vai dar conta, a ponte aérea não fecha a conta. Eu falei, bom, vai ter que fechar, pela nossa saúde vai ter que fechar. E aí, em 6 meses, eu desenhei uma casa, desenhei o jeitinho que eu queria para a nossa vida e deu certo exatamente da forma com que eu queria. A gente encontrou a casa que a gente queria, né? Então eu gosto muito de desenhar as coisas que eu quero para a minha vida. E foi o que me salvou daquele momento, né, tão desafiador. Então foi assim que eu me encorajei, né? Na dor a gente consegue dar um jeito. Desafios nos impulsionam, né? Exatamente. E como que você conseguiu, né? Como que começou essa questão de você ensinar outras pessoas sobre as terapias naturais? Então, foi bem sem querer. As amigas e as alunas começaram a pedir, clientes, falavam, poxa, que legal o seu trabalho, mas tem como você ensinar? E eu comecei a receber um número muito grande de outras profissionais dentro do meu spa para passarem pela experiência. E eu falava, gente, eu não tenho coragem de falar em público, eu acho que eu vou morrer, vou desmaiar se eu tiver que dar uma aula. Mas eu comecei a fazer minis workshops, ensinar gratuitamente, até que um dia eu fui obrigada a abrir um instituto de cursos, né? E hoje ele está online, o meu instituto, e nós fazemos hoje em formato de imersões. Então, quem está interessado em aprender alguma técnica corporal ou facial, a gente vai para uma fazenda, se interna, né? Faz um retiro, então entra na sexta e vai embora só no domingo.
Aí a gente faz yoga, faz meditação, aprende, faz trocas, né? Temos muitas dinâmicas em grupo. Então como diz as meninas, que é um divisor de águas, né? Porque tanto elas aprendem as terapias, como também elas saem de lá mexidas e diferentes, né? Então é um trabalho que cuida da gente para a gente conseguir, para a gente ficar munida para cuidar do próximo. E é muito interessante, né? Eu vi em um dos seus vídeos ou postagens, você falando sobre essa questão do emocional, né? Que para a gente adquirir um emocional melhor, a gente tem que ativar a nossa autoestima, né? E o autocuidado, você fala isso, que é a semente do amor próprio, né? E realmente, como que você acha que uma pessoa, né, pode aprender a ter essa rotina de autocuidado? Como que você sugere isso? Então, para todo o sucesso da nossa vida, eu costumo dizer que a gente precisa de, no mínimo, um esforço, né? E para nós mudarmos os nossos hábitos, termos mini hábitos saudáveis, a gente precisa sair da zona de conforto e se esforçar para isso. E o autocuidado, não necessariamente nós precisamos do cosmético mais caro, do melhor produto. O autocuidado pode ser feito com uma terapia do espelho, né? Então, o espelho mesmo e o toque, né, na pele, aquele momento de você olhar no seu próprio olho, de você trazer palavras positivas, palavras de apoio, desmistificar e quebrar aquelas crenças antigas ou de que alguém na escola falou, né? Ah, que você não é bonito com seu cabelo. Então, a gente tem que mudar essa dinâmica que foi passada para a gente lá atrás, né? Então, a terapia do espelho é uma entrevista inteira só para a gente falar dela. E é algo que a gente não faz, né, Sueli? A gente não tem tempo, nós nos abandonamos há muito tempo, se for parar para pensar, né? A gente cuida muito dos outros, terceiriza essa responsabilidade e amar o próximo como a ti mesmo é um mandamento. É um mandamento, né? Sueli, muito obrigada pela sua vida, que Deus continue te dando inspiração, inteligência para você continuar, né, levando as pessoas à sua melhor versão que Deus a fez para ser, viu? Amém. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Agradeço você também de casa. Agradeço a Les por esse look lindo que ela me deu para usar aqui hoje, né? Um look que realmente, né, nos leva à nossa melhor versão. Lá tem roupas lindas. Você pode ir lá e conferir, né? E adquirir o seu também. Muito obrigada a você de casa e nós nos encontramos sempre na sua melhor versão.